Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez para o estudo da Bíblia, o seu encontro com a Palavra. Hoje a gente vai ter um estudo muito especial. Todo trimestre nós estamos estudando sobre Efésios, o livro de Efésios. Estudaremos isso em julho, agosto, setembro deste ano. E nesta semana, a lição 5 fala sobre a expiação horizontal e a cruz e a igreja. Eu vou apresentar aqui quem está participando da nossa mesa hoje, que está nos dando a honra. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Giba, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Fico muito feliz de ter vocês conosco. Obrigado, é um momento muito gostoso aqui. Maravilha. Entre irmãos estudando a Palavra de Deus. Que bom. Rodrigo, para a gente começar, você pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Envia-nos Teu Santo Espírito, que possamos ter nossa mente, nosso coração aberto para ouvir a Tua Palavra e praticarmos em nossas vidas. Dá-nos força, coragem para vivermos de acordo com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Expiação horizontal, a cruz e a igreja. Nós temos um verso que nos acompanha toda semana, que é chamado verso para memorizar, está em Efésios 2, 13 e 14. Fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Contextualizar aquela época em que Cristo viveu, Deus tem suas leis eternas e elas duram para sempre. O homem, na época de Jesus, criou várias leis, e a gente sabe que eram 613 mandamentos ou regras, ordenanças que eles tinham que cumprir. A lei para os judeus já era muito pesada, porque é difícil, você imagina, a gente tem 10 mandamentos e passa por tanto, imagina até 613, é muito pior ainda. E a gente tem uma situação, acho que ainda mais difícil para o gentil. O gentil que não conhecia, estava interessado em conhecer o Cristo, para ele era colocado simplesmente um muro onde era quase intransponível. Aquela religião e o relacionamento, religião nada mais é que relação com o Deus de Israel, era muito difícil, porque eram-se colocados muitos obstáculos. Nesse sentido, Jesus veio para derrubar qualquer obstáculo, essa é a ligação direta com Deus. A ligação direta com aquilo que Deus espera do ser humano num relacionamento sincero. E aí vou perguntar para vocês aí, quem pode começar? Vamos começar com o Rodrigo então. Rodrigo, me fala uma coisa, quais são as coisas religiosas, as ordenanças do dia de hoje que a gente pode colocar, que pode nos separar de um relacionamento sincero com Cristo? E como a gente pode resolver esse problema? Acho que não se compara realmente, né, com essa época da igreja primitiva, dos judeus aí, onde eles viviam aí com tantas ordenanças, mas acho que hoje em dia a gente ainda acaba, né, tendo uma influência da cultura, né, uma cultura, acho que talvez o embate mais significativo assim que a gente vê, né, a questão de mudança de gerações, né, e aí acho que a gente se depara com diferentes opiniões, diferentes condutas às vezes, claro, né, sem levar em consideração, claro, condutas que venham ferir, né, venham transgredir os 10 mandamentos, mas acho que... É difícil, né, porque no final das contas, se você for... E eu acho que quem tem uma cultura mais igrejalizada, não sei se existe essa palavra, cultura de igreja, a gente acaba colocando muito costume, acaba colocando muita tradição num relacionamento que devia ser mais direto. Eu tenho amigos católicos onde é muito valorizado o ritual e pouco estudo em relação às coisas que se tem na Bíblia. E a gente tem conversas super respeitosas e a gente vê que cada vez isso, ou esses tipos de rito, até mesmo na igreja adventista, olha, você não pode fazer isso, ou você não pode, é muito baseado no que não do que no que pode. Queria perguntar para você, Giba, nesse sentido, como é que a cruz veio e acabou com esse tipo de dificuldades de acesso, e o que a cruz representa hoje? Então, professor, o que primeiro a gente tem que entender é que o plano de Deus para o Éden não havia ali conceitos de etnias, não havia ali grupos formados por cor de pele, não havia ali formado nenhum tipo de distinção
pelo nível cultural, pelo nível econômico, ou porque você nasceu numa determinada região ou delimitação chamado país, cidade, coisas do tipo. Deus, quando criou as coisas, criou em pé de igualdade. Ele é um Deus justo. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu leio a Bíblia é que quando os injustos receberem a punição do castigo eterno, diz que cada um deles olharão para Deus e dirão: justos e retos são os teus juízos, Senhor. Tamanha é a justiça de Deus, né? É uma justiça baseada no amor, no caráter, no respeito, na liberdade. O que hoje pode criar-se barreiras impedindo com que a gente nos afaste de Cristo, ou possa, inclusive, através da nossa conduta, afastar outros de Cristo ou impedi-los sequer de chegar até Ele? Esse porteiro do céu, né? A gente é o leão de chácara do céu. Isso. Então, o que a gente pode pensar aí, tomam cuidado talvez aqui no nosso bate-papo. Vamos imaginar o seguinte: a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, todos nós estamos diante de Deus num único título: pecadores. Se isso fosse internalizado e entendido por cada um de nós na condição de cristão, já seria o suficiente para a gente não ficar prestando atenção nos erros uns dos outros, porque quando eu paro para analisar o erro do outro, eu estou desperdiçando um tempo de olhar para os meus erros e de corrigir aquilo que precisa ser corrigido em mim, certo? Eu estou gastando uma energia que deveria ser voltada não de uma forma egoísta, mas de uma necessidade que eu tenho de transpor esses erros e voltar para os planos de Deus. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso, vou dar um exemplo aqui. Eu pergunto: o mercado profissional, numa economia aberta, ele às vezes não é injusto, às vezes não existe a questão da politicagem, do tirar o tapete do outro, puxar o tapete do outro. E não vamos nos esquecer que, enquanto igreja, aquele templo lá é preenchido por pessoas que na segunda-feira convivem com isso. Pessoas que estão em estágios diferentes de vida, seja ela no contexto de idade física, seja elas no contexto espiritual. E aquele templo, aquele espaço lá é ocupado por pessoas com diversos tipos de níveis, seja no crescimento espiritual, na transformação, que a graça vai ocorrendo com cada um, e nós nos reunimos lá. E muitas vezes nós queremos colocar lá dentro da igreja o comportamento externo da igreja, que é baseado num comportamento de homens. Então, esse comportamento de homens lá de fora, que às vezes exclui pela cultura, pelo poder econômico, se ele acontece lá dentro da igreja, ele pode excluir alguém, ele pode ser um muro de impedir que alguém chegue até Jesus. Outra coisa, a Bíblia nos orienta que Deus nos passa a mostrar para nós um amor que gera em nós bem-estar por viver esse amor. Então, quando eu começo a permitir que as coisas seculares começam a ganhar espaço na minha vida, ou eu fazer das coisas de Deus a matemática de homens, a ciência de homens, eu começo não só a transformar aquele ambiente que nós chamamos de igreja, que Paulo tão bem nesse estudo aqui, provavelmente alguns de nós ainda vamos estar comentando aqui no decorrer desse estudo, que é essa ideia de ser um corpo. E um corpo, ele está interligado. Um membro contribuindo com o outro. Ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. E eu tenho comigo assim, uma coisa que me norteia a minha fé. Eu sempre até inclusive falo para minha esposa e para minha filha, nos momentos que a gente está conversando. Se há uma instrução da parte de Deus, ainda que nós não a compreendamos naquele momento, a obedeça. Porque com o passar do tempo você vai perceber que naquela instrução dada direta por Deus, há excelência naquilo. E talvez nós não estamos entendendo porque não estamos preparados para ver essa excelência. Então, é que nesse contexto com que a gente se vivemos colocando
a visão do homem, a ciência do homem, a cultura do homem, as tradições do homem, dentro do contexto de Deus, nós, ao invés de sermos portas, a gente passa a ser muro para as outras pessoas. A gente destrói pontes e constrói os muros, né? Eu acho que é bem isso. Isso aí. Mas a cruz fez isso, e Jesus fez essa ligação e possibilitou ainda mais através do seu amor, que você falou muito bem, Giba, que nos constrange a fazer isso. Mas existe hoje, a gente não pode negar, uma ideia de que a cruz e o amor de Cristo derrubou não só algumas das ordenanças, mas toda a lei de Deus. Como é que a gente pode entender, Rodrigo, que as leis de Deus ainda permanecem? Porque muitos falam que a lei de Deus foi pregada na cruz e substituindo aí eventual toda a obrigação que nós teríamos para com 10 mandamentos, por exemplo. Como é que eu posso entender a permanência da lei divina, aonde se sustenta a lei, e também como é que dentro dessa lei faz nos aproximarmos mais um dos outros? É interessante que acho que um símbolo, né, maior do cristianismo assim, hoje em dia, ao longo da história, é a cruz, né? E ela é constituída, né, por uma barra, né, vertical, né, que representa, né, nossa relação, a relação Deus conosco, né, que é o sustentáculo dessa relação, e um travessão, né, que é, né, horizontal, que então representa essa relação entre os irmãos, né, entre as criaturas, né, que Deus fez. E aí, o início desse relacionamento é como o Giba já falou, né, que é baseado no reconhecimento e na aceitação do perdão de Cristo, né? E muitas vezes isso então deve ser o ponto inicial, né, dessa relação interpessoal. Só que muitas vezes isso é esquecido, né? E aí a união ela é feita muitas vezes à custa de tudo, né? E aí então a lei de Deus pode ser sobrepujada, pode ser ignorada, negligenciada, né? E só que se voltarmos realmente para o início, para o germen desse relacionamento interpessoal, que se baseia realmente no reconhecimento de que somos todos iguais perante Deus e carecemos da graça de Deus, isso nos leva automaticamente à percepção de que a lei ela não só existe, né, mas ela nos coloca realmente no nosso devido lugar, nos apresentando a necessidade da graça de Cristo. Então não há como ignorarmos esse ponto inicial e imaginarmos que então sem isso vamos ser todos unidos, né? E Paulo muito bem fala, né, uma carta a Efésios, né, que eram gentios, e aí o capítulo 4, né, que a gente vai ver nos outros estudos, 6, ele fala muito, ele traz várias referências aos 10 mandamentos, né, várias referências tanto ao 10º, ao 6º mandamento, 5º mandamento. Ele retoma, né, a importância da observação desses mandamentos, né? Então ele relembra, né, de uma forma até objetiva a permanência dessas ordenanças, né, dadas, né, diretamente com o próprio dedo de Deus. Então eu acho que existe, né, e precisa ser feita essa distinção entre as leis que foram criadas, né, desde depois do cativeiro babilônico, né, até o tempo de Cristo, que todos eles não estão preocupados em se manter dentro da lei de Deus, só que acabou escapando um pouco, né, pesando um pouco a mão e criando esse afastamento entre os próprios judeus mesmo, né, criando até de certa forma castas, né, e o gentio, que ainda não era nem, né, não tinha nem a linhagem sanguínea, né, ficou ainda mais isolado, né, quase uma pirâmide espiritual que eles criaram naquela época, né. Apesar dessa necessidade de união, ela não é à custa de qualquer coisa, né, não é à custa principalmente da lei de Deus. Então o próprio Paulo traz essa ênfase, e eu acho que a gente hoje em dia tem um zelo, né, grande para que possamos então não permitir, né, que
nossas ideias, nossas culturas, né, afastem outras pessoas de se aproximar de Cristo, mas ao mesmo tempo, né, observando os mandamentos de Deus. É porque todo mundo quer ser livre, né? Mas agora eu gostaria de fazer um exercício até com você que está nos assistindo aí. Pense num país onde não existe lei e cada um pudesse fazer o que bem entendesse. A lei, ela não está te proibindo, ela está te preservando. A lei, no final das contas, é uma lei que estabelece relacionamentos. Você não pode matar, você não pode se relacionar dessa forma com o outro. E a própria lei de Deus é exatamente sobre relacionamentos. Os 4 primeiros, sobre o relacionamento com Deus, essa vertente que você falou da cruz, para cima, e os 6 últimos na horizontal, o relacionamento com o próximo. Achei fantástico isso, e de fato, e é tão importante que até o próprio sábado, que para nós adventistas é muito importante e entendemos ser válidos até hoje, a lei o sábado não começou nos 10 mandamentos, era muito antes, era um relacionamento que já existia desde o Éden. Então, a lei, ela está e sempre está, porque a lei é próprio caráter de Deus num relacionamento consigo e com o outro, né? Giba, me fala uma coisa, a cruz derrubou os muros e Jesus promete nos dar a paz em função disso. Só que ele fala uma coisa, ele fala assim em João 14, 27, fala assim, não dou a paz como o mundo a dá. O que quer dizer isso? Como é que significa, o que essa paz que Cristo nos oferece, que é tão diferente da paz que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece algum tipo de paz? Essa é uma questão que eu acho que até é importante. Bom, primeiramente, essa fala de Cristo está muito atrelada também ali, ele já estava no finalzinho ali do ministério, e ele estava deixando ali uma instrução para os apóstolos, né? E ele sabia do caminho com que eles percorreriam, que haveria ali tribulações. Então, no sentido de um mestre que tem uma visão ampliada do conhecimento do futuro, ele disse então para eles, olha, vocês vão passar por essas aflições, mas tenham de bom ânimo. Por quê? Porque eu estarei com vocês, eu vou ajudá-los a ter a calma e a necessidade, a perseverança em meio a essas tribulações. O que Cristo está dizendo é o seguinte, para aquele que interiorizou no coração que a lei, antes de ser um processo de proibição, ela é uma expressão de um Deus, de um caráter de um Deus que você serve, e que você entendeu que o fundamento dessa lei é o amor, a Bíblia diz que a transgressão da lei, isso é o pecado. Se os mandamentos diz que você deve amar a Deus e amar ao próximo, qual é o pecado então? É você não amar. Sem dúvida. A paz que excede todo o entendimento, ela vem porque você entendeu que você é amado por Deus. Você é preenchido pelo amor dele. E todo mundo que vai preenchendo desse amor de Deus, naturalmente, ele vai acontecer aquilo que Jesus disse, que a boca falará daquilo que o coração está cheio. As ações ocorrerão não porque eu me esforço para fazê-las, mas porque é natural eu fazer aquilo. Se eu sou um cidadão, moro aqui na cidade de São Paulo, uma metrópole dessa dimensão, acho que 16 milhões, alguma coisa de habitantes, e eu ser um cidadão consciente de que cada pessoa que nos visita, turistas do mundo inteiro, pessoas de turismo interno do nosso país, da América Latina, da Europa, é uma cidade que atrai pessoas do mundo inteiro, São Paulo. Se eu andar pelas ruas, encontrar um papel de bala caído na calçada, e eu sou um cidadão que sei que aquela rua é a expressão do caráter de nós que formamos essa cidade, naturalmente eu vou abaixar e vou pegar aquele papel e vou colocar numa lixeira. Certo? Naturalmente eu vou fazer isso. Não é porque minha consciência estará pesada, não é porque existe um conjunto de leis dizendo não deve ter papel de balas nas ruas. Eu vou pensar que se aquele papel entrar em decomposição naquela calçada, e uma pessoa às vezes de idade, com certa dificuldade de mobilidade, uma criança às vezes que solta da mãe e do pai, pode pisar naquele papel, escorregar e vir a causar algum dano físico para aquela criança ou para aquela pessoa de idade. Esse amor que está aqui dentro, me motiva a fazer aquilo de forma naturalmente.
Então esse é o adorador que a cruz quer criar. Porque o dia que isso for verdade na minha vida e na vida de cada cristão, nós não olharemos para a cor de pele, nós não vamos olhar para o outro e sorrir porque ele não sabe cantar tão bem quanto eu sei cantar. Eu não vou olhar para as pessoas que talvez não saibam e não entendam tanto da letra da Bíblia como talvez eu possa entender. Mas eu vou olhar para cada um como um verdadeiro cidadão do céu. Alguém cujo amor de Deus está sobre ele. Os olhos de Deus não fecham, Deus não dorme para cuidar daquele ser humano. Eu tive uma experiência, uma semana dessa, e estava um pouco frio aqui em São Paulo nessa semana, e um pouco antes de chegar no local onde eu trabalho, eu passei na rua e vi uma pessoa enrolada num cobertor na rua, próximo de 7 horas da manhã ali. E eu fiquei pensando assim, né? Falei assim, e se Jesus estivesse deitado aí? Será que se eu soubesse que era ele que estava aí, eu voltava naquela padaria e comprava um café da manhã e deixava aqui para ele? Porque era ele? Mas a palavra fala que era ele. Porque quando Entende eles falam, isso? onde é que você estava? Aquelas pessoas que não são aceitas por Jesus, eu estava no enfermo, eu estava no morador de rua, na viúva. Jesus estava lá. Danilo, eu acho que se eu entender esse amor de Deus por mim, ter essa visão assertiva de quem Deus é, ainda que a Bíblia dissesse o seguinte para mim, Gilberto, você não será salvo, mas por eu entender desse amor com que eu sou amado por Deus, eu continuaria fazendo bem. É esse adorador que Deus quer. Não porque vou morar numa cidade cujas as calçadas serão de ouro, que não haverá mais poluição, não haverá mais morte, mas o meu desejo de morar um dia na Jerusalém Celestial vai ser porque Deus estará lá. Amém. Certo? Amém. Essa é a queda que a cruz, que Paulo vem, ele ousou a falar sobre isso. Sabe, não é porque você é descendente direto de Abraão que você é escolhido por Deus, não. O samaritano também é. O gentil também é. O babilônico também é. As pessoas que nunca ouviram falar de Cristo são tão merecedores dessa salvação pela graça, um favor imerecido de todos. Porque nós só estamos diante de um contexto, de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há solução para todos. Ninguém foi tão longe no pecado, cuja graça e a misericórdia não possam ultrapassar essa distância percorrida. Todo cidadão que está hoje andando sobre a terra, ele tem a oportunidade, se ele entender, se alguém transmitir. A lição trouxe o texto de Isaías, né? E também tem em Romanos, no capítulo 10, no verso 15. Quão abençoados, quão felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Deus. A minha preocupação como cristão, todo sábado de manhã, antes mesmo de ir até um púlpito ouvir a palavra de Deus, tenho que ir para lá em oração por cada pessoa que eu ver na rua, por cada jovem na porta de um bar, por cada pai que chora pela ausência do seu filho. Isso tem que ser o amor que me motiva a ir lá aprender de Deus. A igreja não vai começar no momento que eu chego lá na igreja e adentro aqueles portões. A igreja que Deus quer é aquela que começa depois que eu me abasteço dele e vou amar a partir daquele portão. Essa é a proposta da cruz, é a proposta de Cristo. E nela não há muros, não há separações. Olha que absurdo ali no templo de Herodes, né, Filipe? Eles criaram um muro com pequenas fendas para que só os judeus passassem e que para aquele muro fosse fiscalizado. E estava escrito lá que quem transpassasse aquela linha, que não fosse judeu, estaria assumindo a sua própria morte, dando direito às demais pessoas tirarem a vida. Mas eu pergunto, quem é o doador da vida?
que diz a palavra no primeiro verso? No princípio, criou Deus todas as coisas. E quem é o princípio? Vai para Apocalipse. Quem é o alfa e o ômega? O princípio e o fim. É Cristo. Só nele a vida, sabe, é um corpo inanimado no chão. Mas para Deus isso não é barreira. Alguém que já faleceu há 3.000 anos atrás, 4, 5.000 anos atrás, lá no coração de Deus, se ele adormeceu na esperança da volta de Cristo, ainda que lá nos seus dias ainda nem teve a oportunidade de ter um livro escrito na mão. E eu tenho muito comigo, Danilo, que algumas pessoas, que às vezes andando por uma cidade pequena lá no interior, montado no seu cavalo, na sua bicicleta, andando, caminhando a pé, ouviu talvez num alto-falante de uma igreja a seguinte frase: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Talvez o único contato dessa pessoa com a palavra de Deus foi isso, mas ela guardou isso dentro dela e viveu na esperança de que isso se transformasse em realidade. Na volta de Cristo, essa pessoa estará contada entre os salvos. Amém, amém. Entende isso? Essa é a cruz. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Giba, e aí deixar até um alerta para todo mundo que nos ouve. Talvez a nossa vida seja a única Bíblia que algumas pessoas podem ler. E em função disso, esse é o cuidado. O que a gente tem que buscar na Bíblia é o amor, é justamente essa paz. É isso que eles têm que ler na gente. E deixar um recado também para aqueles que nos assistem. A paz de Cristo é diferente porque o mundo nos dá, porque é uma paz que não depende de qualquer outra circunstância. Você pode estar no meio de uma fogueira que nem esteve Daniel, ele vai estar em paz. Aliás, Daniel não, os amigos de Daniel, você pode ser jogado com os leões como foi Daniel e você vai estar em paz. Você Aprisionado como Pedro. E você vai estar em paz. Não é a circunstância que gera a paz, e essa é a segurança. É a segurança de estar com Cristo, porque a promessa é: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Ele não preserva você do vale da sombra da morte. A promessa de Deus é justamente a presença dele. E a presença nos dá paz. Eu acho que um verso assim, que traz muito forte isso é de Isaías, quando Isaías escreve sobre o servo sofredor, né? E aí fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu acho que, não sei, eu pensei já várias vezes sobre esse verso, né? Eu acho que o significado dele é muito rico, no sentido de que o castigo que nos traz a paz, como pode ser isso, né? Um castigo que traga a paz, né? E eu vejo isso no sentido de que acho que numa primeira forma de interpretar seria que o castigo que aquele pecado merece para ficarmos em paz, para acharmos que está quitado, né, que está justo, foi Cristo pagou, né? Estava sobre Cristo, aquele sofrimento que a gente acha que né, nós achamos que é merecido, né? E também, ao mesmo tempo, né, olhando assim pelo ponto de vista pessoal, né, aquilo então que nós deveríamos sofrer, tudo aquilo que a morte eterna, né, exigiria também estava sobre ele, né? E aí acho que num terceira ponto de vista seria se vemos pelo outro, né? Se alguém nos feriu, se a gente acha que, né, dependendo da régua que às vezes a gente usa para medir os outros, para separarmos, criarmos essas barreiras entre as pessoas, a gente às vezes acha que a outra pessoa deve alguma coisa, né, para poder se aproximar de Cristo, né? Os judeus achavam que o gentio tinha que se circuncidar para se aproximar, né? Então a gente sempre cria alguma regrinha assim de que os outros devem, né? Mas na verdade não devem, né? Cristo morreu por essa dívida também, né, pelo pecado do nosso próximo também. E aí então, como já falamos, né, isso nos torna todos iguais, né, e nos traz igualmente essa paz, né, uma paz que excede todo entendimento, que inicialmente a gente acha injusto, né, a gente talvez não aceite, mas se a gente acredita em Cristo, a gente vê esse sacrifício de Jesus, ele nos torna todos iguais. E aí, né, vivemos em amor, né, nós nos transmitimos, transbordamos, né, esse amor de Cristo e reconhecemos, né, que todos nós somos
receptores desse amor. Quando Cristo foi levantado no madeiro, ele atraiu para si todas as atenções. Para quê? Para mostrar que o preço estava pago, para mostrar o quão pecador somos nós, que foi possível para que por minha causa, e eu vou falar eu, não nós, porque a gente acaba relativizando, o meu pecado colocou Cristo na cruz e o matou. E se eu entender isso, não há como eu entender que existe uma barreira maior para o meu irmão também acesso, porque eu vou falar que nem Paulo, dos quais eu sou o maior pecador. Quanto mais eu me achego a Cristo, mais brilha a luz ao meu lado, e mais eu entendo quão defeituoso a minha veste de impureza é. A única veste que me cobre é a veste de Cristo, que vai me lavar com seu sangue. E eu gostaria de deixar claro para você, como o Giba falou aqui, não importa onde você esteja, não importa o quão longe você foi, Cristo está pronto com suas vestes de justiça para te cobrir de graça. E não existe nada que você possa ter ouvido de qualquer religião que for. Não existe barreira entre você e Cristo. Cristo fala, eu sou seu intermediador junto a Deus. Ele te dá livre acesso ao santuário através de uma oração onde você está. Se você está no seu quarto, se você está na sua sala, até mesmo indo para o trabalho agora, ouvindo o que a gente está falando, não existe esse tipo de barreira. Saiba, Deus está louco para ter um relacionamento muito, muito fiel e sincero contigo. Eu agradeço vocês e vou fazer uma oração para a gente terminar. Sim. Senhor Santo Deus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. O Senhor pagou um preço enorme por nossa causa. Mas também a sua morte possibilitou o acesso ilimitado à sua graça, que nos alcança, que nos perdoa e nos dá a possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor e também com todos os nossos irmãos. Dá-nos, por favor, as suas bênçãos, é o que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado porque você esteve até aqui, ouvindo a palavra de Deus. Nós continuaremos por esse trimestre estudando o livro de Efésios. Esperamos você, mais uma vez, para o estudo da Bíblia, o seu encontro com a palavra.